Vê se foi. Som e Ok. imagem. Estou com som e imagem de volta. Nós tivemos um pequeno problema técnico, estamos aqui tentando ajustar. Mas já de volta, Joyce Moraes, nutricionista funcional, super parceira. E agora, nesse segundo bloco, eu queria lhe perguntar, doutora Joyce, crianças, deixa eu só ajustar aqui, são muitas telas, minha gente, deixa eu só ajustar aqui a próxima tela. Gravando. Prontinho. Crianças com TDAH, elas têm uma dificuldade a nível nutricional. Crianças, vamos começar primeiro por elas, porque normalmente a gente sabe que a criança com TDAH ela tem uma dificuldade de foco, ela tem uma dificuldade na produção de alguns neurotransmissores, principalmente em região frontal, órbito frontal, e que muitas vezes elas têm uma dificuldade comportamental, desajustes emocionais. É comum encontrar crianças com TDAH ou adolescentes com TDAH com alguma alteração nutricional, doutora Joyce? Muito, muito. Eu me arrisco a dizer que mais de 99% dele tem alguma alteração, alguma deficiência. Por quê? Isso é também inerente da criança. A gente está tendo muitas crianças com deficiências nutricionais. Por quê? Primeiro, que as crianças estão comendo muito produtos alimentícios, que não posso nem chamar de alimento. O que é produto de alimentício? São coisas que têm caloria zero, que a gente está conversando. Embutidos, salsichas, bolachinhas, essas coisas assim. Estão comendo menos comida de verdade. Isso a gente já tem várias pesquisas brasileiras que mostram o menor consumo de arroz, feijão e tudo mais. E a gente tem também os próprios alimentos em si, arroz, feijão, frutas e legumes, com uma qualidade pior. Isso aí é uma questão de solo, uma questão de cultivo, né? Há 40, 50 anos atrás, eu sempre dou um exemplo assim, mas por que está se falando tanto de leite agora? Porque antigamente a gente tinha uma vaca que pastava capim, que o leite era produzido de forma quase artesanal, que tinha o carro do leite, que esse leite era fervido e tudo mais. Hoje em dia a gente tem um produto que é acondicionado numa caixinha Tetra Pak, que fica sem refrigeração por mais de 6 meses. Então, não é. Eu até brinco, eu falo que as vacas mudaram, os leites mudaram, as pessoas mudaram, e com isso a gente está vendo mais deficiências nutricionais. Acontece que é o seguinte, que ninguém propõe a cura, mas o que a gente vê? Essas deficiências nutricionais agravam o quadro de TDAH. Então, é muito comum. Uma que é super comum, que eu cito assim, que a gente tem uma epidêmica no Brasil, é a deficiência de ferro. Ferro é o principal cofator para a síntese de dopamina, Olha que aí. dá foco. Então, assim, é muito comum isso aí. E aí o que a gente vê, às vezes, é o que antecede, é o que você falou. Às vezes o que essa criança está manifestando não é nem um TDAH, não é um distúrbio. Às vezes, o que ela tá manifestando é um sinal, um sintoma de deficiência nutricional, porque as pessoas, elas acham, né, a gente tem esse conceito antigo, também é muito empregado na nossa faculdade, que qual é sintoma de deficiência nutricional? É unha fraca, é cabelo, é mancha no corpo. Só que a gente sabe que todas essas questões neurológicas, elas podem sim ser sinais e sintomas inerentes a essas deficiências nutricionais. E assim, uma coisa também não exclui a outra, Neri. A Sim. criança pode ter o diagnóstico fechado lá do TDAH, feito com neuropsicólogo e tudo mais, bonitinho, e pode ter essa deficiência que agrava esse quadro. Então, a importância do profissional nutricionista até para a gente ver essa criança como um todo, porque mesmo tendo TDAH, mesmo estando controlado, tudo bem, essa criança precisa se crescer, desenvolver, e tudo isso é também necessário uma nutrição adequada. Então, é muito comum a gente ver deficiências nutricionais no TDAH e também no autismo. Pois é, o autismo é uma outra situação que me preocupa muito, porque a gente sabe de que tem um aumento de diagnóstico, lógico, melhorou muito a questão das avaliações, tudo, mas eu acho que hoje a maior parte das avaliações elas são muito baseadas em sintomas. E isso me preocupa um pouco, porque como a gente vem falando, né,
os sintomas nem sempre têm a mesma origem. Então, às vezes eu tenho um determinado sintoma, que a origem desse sintoma ela não é especificamente de um transtorno, ou de uma síndrome, ou de algo assim, mas tem algo por trás. E hoje é muito mais fácil, né? A gente vê muito nas escolas, todo mundo que tem dificuldade de foco é TDAH. Todo mundo que tem dificuldade de leitura é dislexia. Todo mundo que tem uma rigidez de comportamento é um TEA. E a gente sabe que não é assim. Quem trabalha realmente com avaliações mais específicas, que se preocupa com esse quadro inteiro, tem um olhar muito mais multidisciplinar, sabe que tem muito mais variáveis nesse processo que a gente precisa entender um pouco mais sobre isso. Então eu lhe pergunto, nos quadros de TEA, assim seriam também deficiências parecidas como nos quadros de TDAH? Parecidas sim, mas aí no quadro de TEA a gente tem um agravamento. A gente tem algumas coisas assim mais graves, tá? Primeiro que a gente já tem trabalhos, mais trabalhos assim, que comparam crianças dentro do espectro e crianças que são neurotípicas, vamos dizer Sim. assim, a questão da alteração intestinal. É público e notório, assim, a gente já tem estudos antigos, às vezes, que datam antes de 2010, mostrando essa questão da disbiose, que ela se manifesta de uma forma maior nesse TEA. E pior, quando a gente vai mais além, a gente tem outros tipos de estudo, porque os estudos, na verdade, quando a gente fala de disbiose, que é essa alteração da microbiota intestinal, a alteração do eixo intestino-cérebro, ele começou com essas crianças no espectro, depois que a gente começou a avaliar o TDAH. E tem até trabalhos que falam assim, ao melhorar essa questão intestinal, a questão mesmo de suplementação, melhora a questão de estereotipias. Então, assim, a coisa vai bem mais além. Então, a gente já tem alguns trabalhos desse jeito. O que acontece é que a criança com TEA, ela acaba tendo mais deficiências nutricionais, porque uma coisa que é bem típica do transtorno é a seletividade alimentar, que é bem mais forte no TDAH. A gente tem crianças seletivas no TDAH? Tem, como a gente tem criança seletiva que não são neurotípicas, entendeu? Mas se você observar, é quase que uma exceção a gente não ver alguém dentro do espectro que não seja seletivo. Isso. E aí essa seletividade alimentar piora toda essa questão que está envolvida lá no transtorno. Então, nesses casos, como eu falo para as mães, para os pacientes, a gente tem que suplementar, a gente demora. Eu tenho um caso, Nery, que é bem emblemático de um menino que eu comecei com 11 anos a gente trabalhar, ele não aceitava nada. Ele demorou um ano para aceitar o primeiro pedaço de fruta. Mas um ano de suplementação, mas foi. Então, para você, um ano para ele conseguir aceitar. É persistência mesmo, insistência e persistência. A mãe oferecia todos os dias, até depois de um ano, ela mandou uma mensagem chorando, que pela primeira vez ela tinha aceitado experimentar. Eu lembro até que foi uma maçã. E depois daí ele abriu para experimentação. Mas entenda, um ano de suplementação, um ano de terapia, um ano de tentativa, um ano de esforço, que é muita coisa que as pessoas acham assim, que é papum. Pois é, eu digo muito que não é caldo de cana, que você coloca a cana aqui e sai o caldo sai aqui. Na hora. Suplementação alimentar, terapia, estimulações, esses são processos que demoram, né? Mas são processos que trazem resultados incríveis. Então, eu vejo muito essa questão, porque muita gente quer um resultado muito rápido e acha que a medicação, ou que a terapia pode ter um efeito igual à medicação. Tomou um comprimido aqui, por exemplo, o metilfenidato, e ele vai ter lá, 3 horas com um pouco mais de foco, e aí ele só esquece que quando essa droga, dependendo do metabolismo, essa droga vai embora muito rápido e volta todo o caos. Né? Então eu fico muito feliz, estamos já aqui quase no finalzinho desse segundo bloco, e aí eu acho que o pessoal merece saber de uma novidade.
Em Com janeiro, certeza. você acha? Eu acho que eles merecem saber. Com certeza, porque é uma novidade muito boa. Agora em janeiro, né, depois de muita negociação de agenda, eu sei que você tem uma agenda super cheia, mas agora em janeiro nós vamos fazer um evento, né, dias 20. Eita, minha agenda não está aqui. Último Calma final aí. de semana de janeiro. O Último último final de final de semana semana de janeiro, de 2023. 27 e 28. 27 e 28, nós temos um compromisso marcado aqui em Natal com a senhora vindo falar sobre nutrição funcional, emoções e aprendizagem. Conta um pouquinho aí o que a gente pode esperar desse curso que a gente está trazendo aqui para Natal com exclusividade. Ó, o que a gente pode esperar desse curso de forma prática, tá? Bem conceito, bem prático, para aplicar já no dia seguinte, tá? Toda essa questão de como a alimentação ela pode influenciar na questão emocional, na questão cognitiva. A gente tem um foco principal para a criança, mas isso eu brinco para criança de 0 a 100 anos, porque o alimento ele não muda, né? E aí eu vou dar essa questão de dicas práticas, o que é interessante comer, o que não é interessante comer, qual o impacto. A gente vai desvendar esses mitos, esses tabus. Criança que pula café da manhã, tem que suplementar sim ou não, tem que fazer isso sim ou não, o que é obrigatório fazer, o que a gente pode abrir mão, o que é cereja do bolo, o que é o básico, né? Para a gente começar com a base ali para ajudar a terapia. Vai ser bem legal. 2 dias de pura discussão. Tenho certeza que vai transformar muitas vidas, né? E eu já tenho algumas mães que já vieram essa semana perguntar se elas podem participar também. E eu disse que sim, lógico. Na hora que a gente não está falando de algo, a gente está falando de algo para a vida, não é? É algo que é extremamente embasado, sério, científico, mas é algo que transforma vidas. E esse é o mais interessante. E que não muda muitas vezes só a vida do paciente ou da criança. A gente fala que a família toda entra nesse processo e que a gente acaba transformando essas vidas. Com certeza, Neri, é bem importante mesmo. Até porque eu até brinco, ó, terapia, medicação, suplementação, a gente pode fazer uma ou 2 no máximo vezes ao dia. Alimentação a gente faz diversas vezes e a vida toda. Toda. Não estou querendo puxar a sardinha para o meu lado, mas assim, a frequência é tamanha. A gente passa a nossa vida se nutrindo. E fazer isso de forma correta pode ser o ponto para as coisas darem definitivamente certas ou erradas. Perfeito. Queria agradecer demais a tua participação aqui no Clube Domus de Neuroeducação e também agradecer o aceite a estar com a gente aqui em Natal, em janeiro, falando sobre nutrição funcional, sobre emoções, sobre aprendizagem. Eu tenho certeza que vai ser muito rico para todos aqueles que participarem. Eu que fico muito feliz com o convite, amo de paixão a nossa parceria, estou muito feliz de estar aqui no Clube Domus com você. E espero outros convites, mais vezes, mais assunto. Abra as caixinhas para a gente discutir. Estamos à disposição, vamos junto. Educação é Ok. tudo. Muito obrigado. Muito obrigado a você, doutora Joyce. Muito obrigado a vocês que acompanham a gente aqui no canal do YouTube. Muito obrigado a vocês que acompanham no WhatsApp e no Instagram. E aí tenho certeza que o convite está feito. Janeiro vamos estar juntos aqui em Natal falando sobre esse assunto que eu digo que é para a família toda. Muito obrigado e uma boa semana para todos. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.